Opa, olha nós aqui de novo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Tô de volta aqui à casa do meu pai. Tô passando umas situações, já contei pra vocês, né? É meu cotidiano. E aí eu tô aproveitando cada oportunidade pra poder gravar, porque eu tô com medo de fato, perder a linha e deixar o podcast sem episódios, né? Esse aqui deve ser o primeiro episódio de abril. No domingo de Páscoa esse episódio deve ir ao ar, né? Se você tá ouvindo esse episódio no domingo de Páscoa, te agradeço pela dedicação, né? Pelo apoio, né? Pela constância. Se é a sua primeira visita, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Para todo mundo. Obrigado mesmo. Mas assim, às vezes o seu feriado deveria estar sendo aproveitado de uma maneira mais agregadora, né, vamos dizer. Porque noves fora os lances todos de religião e de comércio, né? Noves fora os lances de martírio de Cristo, que é um feriado religioso, né? A Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. E também é um feriado financeiro, né? Ovo de Páscoa, né? Mas noves fora isso tudo são 3 dias que você tem, sexta, sábado e domingo, que eu espero que você tenha aproveitado fazendo algum passeio, né, alguma coisa, alguma atividade de lazer, né, que premie mesmo tanta dedicação que você já teve aí nesse ano, que você tenha podido respirar um pouco, andar um pouco na rua, né, que são as coisas que eu tenho percebido que genuinamente fazem falta, tá? Eu tô aqui com meus 46 anos de vida e eu sinto falta de quando eu era novo nesse sentido. Eu pegava minha bicicleta, eu ia andando, encarava um sol, né? Fazia as coisas que eu tinha que fazer. E quando tinha um feriado, frequentemente meus pais arrumavam de a gente ir para uma cachoeira, de a gente ir a um parque, visitar uns amigos, uns parentes próximos assim, que morassem por perto, né? Que às vezes eram parentes distantes que moravam por perto. Então eram parentes distantes próximos, né? Ou próximos distantes, sei lá. Enfim, eu espero que você tenha aproveitado o feriado. Eu espero que tenha cabido um lazer, que você tenha visto sua família, seus amigos, as pessoas com quem você gosta de conviver, né? As pessoas cuja presença torna a sua vida melhor, tá certo? Eu não sei como é que vai ser meu feriado de Páscoa. Eu não sei, tá? Eu sei que vai ser sem meu filho, que é o feriado, o final de semana da mãe dele e, né, coisas de gente divorciada. E vamos que vamos em frente. Eu devo ter entregue na quinta-feira uma parada lá na empresa que ajudou muito a concluir um determinado processo. Eu espero que tenha dado tudo certo. Hoje eu tô aqui na casa do meu pai, vendo e revendo meus materiais de RPG para continuar conversando a respeito de atributos, né? Que é um assunto que rende. Atributo é um assunto que rende. Não é um assunto assim que você resolve com 1 ou 2 episódios de 50 minutos. Eu comecei a falar, comentei do uso anterior, nos últimos 2 episódios, né? Comentei do uso anterior dos atributos, comentei dos modificadores, comentei como que é assimétrico, né? Como que alguns atributos interferem muito mais no jogo do que outros, falando basicamente de D&D e de AD&D, mas isso também, se você pegar os clãs do vampiro, né? Se você pegar as tribos lá de lobisomem também, enfim, se você pegar os sistemas, o GURPS, você vai ver que tem uns atributos os atributos levam o jogo para um determinado lado. Falando especificamente de fantasia medieval, os atributos levam o jogo para um lado mais de combate, né? Ainda que o lance seja o XP por ouro, igual é na OSR, igual é no AD&D primeira edição e no BX, né, e dentre outros, ainda assim, os desafios que o jogo propõe são exatamente desafios de combate, desafios físicos de combate.
Por isso que a gente tem as tabelas de encontro aleatório, recheadas de monstros inimigos, e não de eventos, né, assim, genuinamente aleatórios, né? É por isso que a gente tem monstros nos ermos, nos subterrâneos, nas casas abandonadas, nas tramas. Você tem monstros ou inimigos, né? Que propõe ali um desafio físico. Então, ainda que o jogo não seja, o combate não é o foco, não é o foco, mas ele está sempre à espreita. É por isso que muitas vezes é necessário usar um tabuleiro, é por isso que é necessário muitas vezes estabelecer distância de alcance, de tudo, né? Enfim, o jogo, o RPG dessa temática, ele é muito pautado pela interação inamistosa, pela interação de combate, né? Essa interação. E isso é muito reforçado pelos atributos, conforme eu já disse, já expliquei, pelo menos do meu ponto de vista, né? Ninguém precisa concordar. Eu gostaria apenas que as pessoas entendessem por que eu digo as coisas que eu digo, né? Só de entender para mim já tá ótimo, não precisa concordar. Pode comentar também, viu, gente? Quem quiser comentar, pode comentar. Quem quiser dar um like, dá um like. Quem puder compartilhar também, eu agradeço muito. Sempre ajuda, especialmente no YouTube. Manda os links aí pro pessoal, beleza? Me ajuda demais. E a gente tem a presença tão grande dos atributos nesses jogos tradicionais que, por exemplo, para você ser um personagem de determinada classe, você tem que ter um atributo tal. Você não pode ter um atributo menor e nem nada, você tem que ter um atributo maior. Para você fazer o personagem de determinada raça, também tinha de ser um atributo tal, né? Modificador de mais um disso, menos um daquilo, mais dois de não sei o que e tal. Então, assim, a gente, nos jogos clássicos, a gente rola atributo para poder criar o personagem, e aqueles números são estáticos, eles não são dinâmicos, e toda a trajetória do personagem é determinada a partir dos atributos. Não é determinada a partir do personagem que você quer fazer. Então, por exemplo, o jeito de criar personagem é jogar 3d6 6 vezes e usar aqueles atributos em ordem, tipo força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, pai e tal, né? Pois é. De maneira que, assim, a rigor, se você for levar essa ferro e fogo, você não joga com o personagem que você quer jogar. Você joga com o personagem que dá para ser feito naquele momento com aqueles atributos. Mas você pode tirar 2 para aumentar 1 não sei aonde, você pode reordenar os números e tal. Sim, você pode, mas ainda assim você está preso a isso. E por que eu considero isso ruim, né? Porque o jogo de RPG é um jogo de interpretação de personagens que usa mecânica para poder resolver aquilo que a narrativa não resolve. E se esse é o jogo, não faz sentido que a criação do seu personagem esteja subordinada a um processo mecânico de resolução. Por que você tem que jogar? Por que você tem que jogar os dados? Porque se você não jogar, o que você vai fazer? Você vai escolher os atributos? Se a gente pensar assim, parece até... Como é que fala? Parece até absurdo, né? O quê? Você vai deixar o jogador escolher os atributos do personagem dele? Você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele vai escolher todos os atributos no máximo. Beleza, e qual que é o problema dele escolher todos os atributos no máximo? Não, isso vai dar para ele vantagens mecânicas dentro do jogo. E qual que é o problema do jogador com seu personagem ter vantagens mecânicas dentro do jogo? Aí você percebe o motivo. Sabe qual que é o motivo? O motivo é que, tradicionalmente, as dificuldades, os desafios, né, os problemas, né, as coisas todas que complicam a vida do personagem no sentido de conseguir seus objetivos são desafios mecânicos. Então o jogo é de interpretação de personagens, mas a estruturação do jogo é toda mecânica. Então se você dá ao personagem, ao jogador, a ferramenta para poder se posicionar em termos vantajosos diante da mecânica, o que você está fazendo? Você está entregando o jogo nas mãos dele. No sentido de você tá garantindo ou dando uma facilitação muito grande, né, uma quase certeza de que tudo que ele tentar fazer, ele vai conseguir fazer.
E aí, se vocês começarem a pensar um pouco nisso, talvez vocês concluam mais ou menos o que eu concluí, que é o seguinte: a gente pegou um extremo para se livrar de outro. Ninguém quer um jogo no qual não exista de fato desafio. O jogo ele tem de ser desafiador. É óbvio que ele tem de ser desafiador, né? Então, se você entregar para o jogador, para ele estabelecer os atributos dos personagens, beleza, de vez em quando pode acontecer do cara querer um personagem que não tenha todos os atributos maximizados, mas de começo, quase sempre, a pessoa vai preencher todas as bolinhas da ficha, entendeu? Não, armas brancas, 5, armas de fogo, 5, armas de água, 5, aqueles squeeze, né, que você dispara água, pois é, o cara vai gritar com garfinho de plástico, entendeu? Não tem jeito, né? Vai colocar o John Wick no chinelo. Então não dá. Por quê? Porque você tira o desafio é todo mecânico. Se eu tiro o desafio todo de dentro da mecânica, o que sobra? Não, um passeio no parque, né? Então isso é um extremo. Isso é uma situação na qual o jogo não tem como oferecer desafios, porque você entregou a mecânica de resolução dos desafios no colo dos personagens, dando a eles personagens que são bons em tudo, por assim dizer, né? E isso passa por algumas simplificações que são feitas e que, no meu modo de ver, não deveriam ser feitas, mas são feitas, né? Eu já comentei sobre elas. O personagem que tem inteligência 18, por exemplo, inteligência alta, ele é bom em tudo com relação à inteligência. Não tem nada que ele vai ser ruim, né? E se ele tiver um valor baixo de atributo, ele vai ser ruim em tudo também, não tem nada que ele vai ser bom. Então, se você tem um personagem que está com todos os atributos maximizados, não tem desafio para você colocar para ele, porque ele é bom em tudo. Se você tiver um personagem no sistema D20 que tem 18 em todos os atributos, e o teste de atributo vai ser feito, por exemplo, para resolver determinadas coisas, supondo que não tem perícia, que não tem nada, mas mesmo se tiver, o que vai acontecer? Você vai rolar um atributo. O que é o teste de atributo? Você tem que tirar um número menor ou igual ao valor do atributo do personagem. O dado que você rola é de 20 lados. O sujeito tem 18 de atributo. Isso significa que ele tem 90% de chance de ser bem sucedido em todos os testes de atributo. Isso é um extremo. Isso é obviamente um extremo. É tácito, é claro, é claro e cristalino, entendeu? Não tem como não perceber que há um problema nessa situação. Só que olha a outra situação. Você vai jogar 3d6 em ordem ou variadamente e você vai fazer um personagem conforme os números que saírem. Cara, isso é o fim, cara. Como assim? Mas eu quero interpretar um ladino. Não, mas você tá com destreza 6. Seu ladino não pode ter destreza 6. Não, mas eu quero interpretar um personagem assim. Não, mas você não pode, porque você não tem os pré-requisitos. Não, mas eu queria um cara, sei lá, uma Halfling, ou uma Orin, uma Caetir, uma Erata, que fosse pai tal. Não tem jeito, você não tem os atributos. Então, o que acontece? Você vai fazer o quê? Vamos flexibilizar então a criação de personagens. Vamos deixar você jogar 3d6 2 vezes para cada atributo. Vamos deixar você jogar 4d6 e tirar o menor. Vamos deixar você somar pontos aos valores mínimos e tal, né? Vamos deixar você jogar 5d6 e tirar os 2 menores, pegar só 3 dados. Então, assim, no fim das contas, quando a gente faz isso, essas variações, a gente está dançando em torno do problema sem de fato resolvê-lo, né? Qual que é o problema? O problema é que o jogador não está montando o personagem dele. Ele está montando o personagem que os dados dizem que ele pode fazer. Isso também é um extremo. E entre dois extremos tem vários meios termos, né? Uns serão mais perto de um extremo, outros serão mais próximos lá do outro, outros serão equidistantes, vamos dizer assim, o que nem sempre é melhor, tá? Vai depender muito da filosofia do jogo que você está criando, tá? A média de um conjunto de números, muitas vezes é um número que não existe dentro do conjunto. Então a média não é sempre a melhor coisa, não. A média pode incluir um fator que não estaria presente se ela mesma não tivesse sido calculada, né? Então, a gente às vezes
quer enxergar as médias e deixa de enxergar os extremos e os conjuntos de dados que a gente está trabalhando, tá? Ah, na média não sei o que, não interessa, muitas vezes não interessa a média, só para vocês saberem, tá? Só para ter um posicionamento aí em torno disso. Enfim, eu pensei da seguinte forma: o valor do atributo em si não importa, não importa, não interessa, não interessa, só interessa se você quiser que interesse. Ah não, mas eu quero fazer um mago e o mago é inteligente. Beleza, interpreta um mago inteligente. Ah, eu quero fazer um ladino e ele é super ágil. Interpreta um personagem super ágil. Mas Eccleston, como que eu vou interpretar um atributo? Não, você nunca vai interpretar um atributo. Ninguém nunca interpretou um atributo. Você vai interpretar como você acha que seria esse personagem. Ah, mas eu não tenho isso escrito na ficha. Não, ninguém tem, nem você, nem ninguém. Ninguém tem. Não, tá? E aí o que você tem? Você tem os modificadores dos atributos. E quantos que eu tenho? Bom, você tem 6 atributos. Você pode colocar mais um em cada um deles. Então, se você quiser força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, com mais um, você tem mais um para colocar em cada um deles. Agora, você quer um personagem um pouco melhor? O que você pode fazer? Ao invés de colocar o mais um em força, você põe mais 0. Não pode colocar nada negativo. Então, você tira o modificador de força e coloca em constituição. Força mais 0, destreza mais 1, constituição mais 2, inteligência mais 1, sabedoria mais 1, carisma mais 1. Ah, eu quero um cara que tem uma constituição ainda melhor. Tira um ponto de algum outro lugar, força mais 0, destreza mais 0, constituição mais 3, todos os outros mais 1. Ah, e se eu quiser mais 4 de constituição, posso fazer assim? Não, não pode. Não pode. Você usa os modificadores para poder dosar o tipo de personagem que você quer criar. Ah, eu quero fazer um guerreiro. Eu quero fazer um guerreiro que tem mais 2 de inteligência, mais 2 de sabedoria, mais 2 de carisma. E mais 0 de força, mais 0 de destreza, mais 0 de constituição. Você pode fazer? Claro que você pode fazer. Por quê? Porque você quer. É o personagem que você quer interpretar. Pô, mas, Eccleston, mas ele não vai ter vantagem perante o sistema. Esse personagem é inviável. Não, calma. Calma. Quantos tipos diferentes de guerreiros existem? Pensa o exército moderno. Você acha que todo general de exército ele começou soldado raso? Você acha que Napoleão um dia foi um soldado raso? Pensa um pouco mais para trás, né, recuando na história do tempo, na história da humanidade. Você acha que os generais do exército de Átila ou Huno, por exemplo, os exércitos mongóis, você acha que os líderes de exército começaram soldados rasos? Não. Você acha que Alexandre o Grande um dia foi um sargento? Não. Ele já começou treinando para poder liderar exércitos. Você acha que ele era assim? Alexandre o Grande, para quem não sabe, morreu aos 28 anos de idade, provavelmente de febre, provavelmente de uma doença infecto-contagiosa dessas assim. Ele morreu na Babilônia, em 326 a.C., se eu não me engano. O maior general da história da humanidade. Provavelmente extremamente inteligente, provavelmente extremamente sábio e carismático. Será que ele tinha uma constituição tão boa assim? Não, é um guerreiro, se vocês olharem bem. Tipo, é um guerreiro traduzido para dentro do exemplo que eu estou dando. Então, você pode ter vários tipos de guerreiros, você pode ter vários tipos de magos, você pode ter vários tipos de sacerdotes, de ladinos, aventureiros, de tudo, tudo. É o que eu estou dizendo, gente. O atributo, durante muito tempo, pautou as escolhas. Ele determinou. O guerreiro tem que ser forte. O guerreiro tem que ter força 9. Não, não tem. Não tem. Você pode ser um gênio de tática de combate. Seu personagem pode ser cadeirante. Seu personagem pode ser cego. Seu personagem pode ser surdo. Ele pode ter várias desvantagens físicas, vamos chamar assim, tá? Ele pode ser míope, ele pode cego de um olho, né? Aníbal Barca, por exemplo, o general que chegou a invadir Roma e derrotou Roma, na verdade, né? Ele era cego de um olho porque ele foi atingido no olho e ficou cego. Ele usava um tapa-olho. Ele era o general que liderava o exército todo, o povo todo ia atrás dele. Por quê? Porque ele enxergava bem demais? Não. E aí, será que um cara que é cego de um olho, será que ele é tão ágil assim, tão bom no combate? Saladino, por exemplo, que é o cara que recuperou a Terra Santa para os mouros, né? Para o Islã.
era genial. Será que ele era um bom espadachim? Não, não era. Provavelmente não. Eu não sei, na verdade, né? Mas provavelmente não. Então, assim, todo personagem pode ser feito. Todo personagem pode ser feito. Existe um meme de uma imagem que tem de um mago, né, numa cena de um livro de AD&D, se eu não me engano, que ele é um mago todo fortão. O pessoal brinca que é o mago de força 18, né? E aí a galera brinca, mas é um mago, não sei o quê. Pois é, mas você pode. Se você quiser fazer um personagem mais de um determinado jeito do que de outro, você pode. A ideia é que você construa o que você está imaginando fazer e não aquilo que o sistema está dizendo que você deve ou não deve, que é melhor ou pior. Porque assim, eu vou falar um negócio agora que muita gente não vai nem gostar de ouvir, tá? Mas existe um raciocínio que começou na 3ª edição e ele permeia bastante da OSR, e o pessoal da OSR não gosta de que isso seja dito porque em tese a OSR é o jeito antigo, né, de jogar, é a reminiscência dos anos 70 e 80, vamos falar assim, comecinho dos anos 80, né, meados, né, tipo 74, 84, primeira década de jogo do D&D e tudo mais. Mas o que acontece é o seguinte, existe um raciocínio do sistema D20 vindo da 3.0, 3.5 que permeia toda a OSR, que é basicamente o que? Construir personagens viáveis a partir dos atributos. Então, por exemplo, tem uma regra, e isso você pode ver em vários sistemas OSR, que se o somatório dos modificadores dos atributos do seu personagem não derem mais um ou mais, você pode relançar os atributos. Eu posso até estar enganado, mas essa regra não existia nem no AD&D 2ª edição. Provavelmente também não existia no BX. Entende? Então isso é um raciocínio, e essa regra, se eu não me engano, existe na 3.0 e na 3.5, tá? Que inclusive o método de criação lá é 4d6 e tirar o menor dado. E, além disso, existe toda essa questão dos modificadores, existe toda essa questão da sinergia dos modificadores. Então, um personagem, no AD&D, você ainda faria um personagem, um guerreiro de força 9 e inteligência 13. Você ainda faria esse personagem. Na OSR, não. Então, e ainda que o mago não ganhe nada por ter inteligência 13, né? Mas a maneira, isso acontece porque a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente raciocina, ela é cumulativa, ela não é seletiva. Então, uma vez que a gente agregou o conhecimento, a gente não consegue mais tomar decisões ignorando aquela parcela de conhecimento. Uma vez que você aprende a fazer soma, você aprendeu a fazer soma, você vai fazer soma. Se eu te perguntar quanto que é 5 mais 5, seu cérebro já te deu a resposta. Você não precisa pensar. Se você aprendeu, inclusive memorizou a tabuada, você vai fazer. Então, como o jogo como um todo passou, sim, pelo AD&D, pelo Rules Cyclopedia, pelo Players Options, pela 3.0, pela 3.5, pela 4ª edição, que a gente não fala muito, né, e pela 5ª edição, então o jogo tem esse acúmulo, quer a gente goste, quer não. E aí, quando você pega a maneira como a 3.0 e a 3.5 lidava com atributo, você vai ver que é gritantemente mecânico e que o jogo é forçosamente, assim, exageradamente pensado a partir dos atributos. E isso não era desse jeito no D&D, no BX, no BECM, no AD&D primeira edição, no AD&D segunda edição. Tanto é, por exemplo, que no AD&D, modificador de atributo é só se fosse menor do que 8, tinha que ser 7 ou menos, se eu não me engano, ou maior do que 14, tinha que ser 15 ou mais. Então tem uma gama de atributos que sequer davam modificadores. O seu guerreiro tem força 14, qual que é o modificador de força de ataque e de dano dele? Mais 0. O seu clérigo tem sabedoria 14, qual que é o adicional de magias ou não sei o que? Não, mais 0, não tem. Então, destreza, seu personagem tem destreza tal, 14, ou constituição 14, qual que é o modificador de ataque à distância, armadura, ponto de vida? Mais 0, não tinha modificador. Ah, o meu tem constituição 8, quanto que ele tem de ponto de vida? Mais 0, não tem. Penalidade, força 8, mesma coisa, destreza 8, mesma coisa.
Então, essa coisa do modificador, ela é muito centrada no raciocínio de 3.0, 3.5, tá? Não é que os modificadores não existissem conforme essas tabelas de hoje em dia dos sistemas OSR. Não, eles existiam no D&D primeira edição e existiam no BX e no BECM, do mesmo jeitinho que a gente vê hoje. Porém, o jogo não era pensado a partir deles. E nos sistemas OS e etc e tal, ele é pensado a partir desse aspecto. Ele tem muita relevância. Então a primeira coisa você vai fazer o personagem que você quiser fazer, né? Você não vai fazer os personagens que o dado diz que você pode fazer. E aí, para isso ser verdadeiro, todas as classes de todos os indivíduos, de todos os povos, têm de estar acessíveis no primeiro nível, correto? Correto. E estão. Nesse sistema que eu estou bolando, você não vai ser proibido, vamos chamar assim, né, de fazer um personagem porque ele não tem carisma 17, né, ou mais 3 de carisma, no caso. Não, você vai fazer o personagem. Os seus atributos, obviamente, interferirão, interagirão melhor ou pior com as habilidades dele, típicas dele e tudo, mas isso não é uma certeza de dizer, ele vai ser um sacerdote pior do que o outro. Isso não é simples assim. A ideia é dar versatilidade. Se você quiser fazer o mesmo personagem que você sempre fez, eu jogo RPG desde os anos 70 e eu sempre jogo de Halfling. Você vai conseguir fazer um Errata, que é basicamente o mesmo Halfling que você sempre jogou? Claro que vai. Óbvio que vai. Eu tô pensando, inclusive, em colocar essas receitas, né? As receitas de bolo, vamos falar assim. Eu quero um elfo guerreiro mago. Beleza, esse Caetira aqui, ó. Tá, pronto. Não tem nenhum problema, não tem vício. Entende? Eu tô criando uma parada para agregar, não para apagar o que veio antes. É para incorporar o que veio antes, com algumas modificações, porque é impossível trazer igual. E se você trouxer igual, inclusive, é plágio, né? Para que você vai comprar um negócio que é um jogo igual, né? Nem repetido, é cópia mesmo, né? Para que você vai fazer isso? Não tem porquê. Então a ideia é trazer essa outra forma. E aí, por exemplo, você faz esse personagem, você vai ser de um povo, um indivíduo de um povo, por exemplo. Eu sou um Caetir do povo Caetir. Então você é um indivíduo, um Caetir de qual povo? Caetir. Então você está conectado, né, aos indivíduos do seu povo. Você não é expatriado, você não é um filho adotivo de orins, de ératas, humanos, orcs, não. Você cresceu dentro do seu povo. E você vai ser o quê? Eu vou ser um personagem, um aventureiro, como se fosse um ladino, né? Você é um aventureiro mesmo, Caetir, beleza. Você tem uma linhagem dentro dos Caetir, um caminho, uma coisa que te marcou muito. Quando o meu personagem era novo, era jovem, ele participava de estudos de determinadas coisas do meio natural para entender melhor, sei lá, processo de crescimento de hortaliças, por exemplo. Tipo um fazendeiro. Era um elfo fazendeiro, um Caetir que estuda fecundidade do solo, por exemplo. Beleza. Isso aí é uma parada que você fazia um negócio mais na prática e tudo, então isso te dá um modificador de sabedoria, por exemplo, né? Poderia ser qualquer outro, viu, gente? Existem essas linhagens para todos os povos, sem exceção. Então você pode ser um anão, um orim com mais 1 de sabedoria, pode ser um erata, né, um halfling com mais 1 de sabedoria, um humano, etc e tal. Então esse elfo, ele é um aventureiro que tem um conhecimento a respeito de, por exemplo, agricultura, tá? Isso seria, vamos dizer, parte do histórico, do background do personagem. Beleza. Aí seu personagem entrou, o seu personagem entrou para essa carreira, vamos chamar assim, de aventureiro. Ok. Dentro da carreira de aventureiro, ele tem alguma
alguma coisa assim com a qual ele se identifica mais? Ele tem um foco dentro da carreira? Ah, o meu personagem, ele é muito bom em encontrar armadilhas, portas secretas, coisas que estão lá e não são para serem vistas, ou coisas que estão lá para serem vistas, mas que de fato não são o que parecem ser, né? Então ele é essa pessoa, ele é um infiltrador nesse sentido, né? Desarmar armadilha, encontrar a porta secreta, abrir trancas, é um ladino típico, né? Um aventureiro ladino típico. Bom, o lance de você analisar de maneira racional, até maliciosa, alguma coisa que está lá escondida, é uma coisa relacionada à inteligência, ao intelecto. Então pronto, isso coloca o seu personagem como tendo mais um em inteligência para esses testes assim, assim, assado, né? Então você tem um elfo ladino, ok, com um foco em infiltração. Infiltração não é em teto, que nem eu tô lidando aqui na casa do meu pai, não, viu, gente? Infiltrar-se, tipo, mesmo no sistema de segurança, hackear. Seria o hackear, né? Mas é infiltrar, né? E que tem uma ancestralidade, uma cultura anterior, um histórico de fazendeiro. É o clássico aventureiro que sai da fazenda, da farm, para poder virar aventureiro, para melhorar de vida, explorando masmorra e encontrando tesouro. É isso. E aí, no caso, encontrar tesouro é o objetivo do personagem, né? O que o personagem quer? Ah, o personagem quer acumular riquezas. O personagem quer ficar rico mesmo, né? Pois é, tudo isso que é orientado para posses, né, materiais e tudo é uma parada que só faz sentido dentro da sociedade humana, né, basicamente. Então isso é um processo associado a qual atributo? Qual atributo é basicamente um atributo essencialmente humano, de sociabilidade com o mundo e não de interação consigo mesmo. Carisma, né? Então, esse personagem desenvolveu um foco, esse aventureiro desenvolveu um foco para a sabedoria, um foco para a inteligência, um foco para carisma. Disso que eu coloquei desse personagem, pensa bem, um indivíduo que veio do campo, tornou-se aventureiro, porque tem facilidade, vamos chamar assim, em desvencilhar-se de armadilhas, encontrar portas secretas e cujo interesse é ganhar fama e fortuna. Qual personagem não se encaixa nesse arquétipo, vamos chamar assim, nessa idealização? Cara, isso pode ser um mago, isso pode ser um guerreiro, pode ser um clérigo, pode ser um bardo, pode ser um bárbaro, pode ser um ranger. Isso cabe em qualquer classe de personagem que você quiser. E também cabe em qualquer raça, conforme falava-se no AD&D, no D&D. Você pode ser um elfo e ser assim, você pode ser um anão e ser assim, você pode ser um halfling e ser assim, entendeu? Você pode ser um gnomo, um gnou, um gigante, um troll, um orc, um kobold, um goblin, qualquer, um homem lagarto, um sahuagin. Você pode ser, sabe, uma toupeira psiônica e caber nesse raciocínio. Você pode ser qualquer personagem. Não tem motivo para você pegar essa linha e querer que ela caiba apenas, única e exclusivamente para um personagem. Vocês estão entendendo? Então, assim, a ideia é criar um jogo no qual o seu personagem tenha os seus objetivos próprios e dentro das suas limitações ele tenta realizar esses objetivos. Não as limitações que os dados impuseram, as limitações com as quais você mesmo escolheu lidar. Então, você quer fazer um personagem com foco em sabedoria? Pô, se você está reforçando isso do seu personagem, é apenas inteligente, quase intuitivo, que você melhore o atributo de sabedoria. Agora, e se você não quiser? Não, se você não quiser, não tem problema também, não. Você vai jogar. Ah, mas isso aí também é feito, no que você estava criticando aí, da 3.0 e tudo. Não, não é igual. Não é igual. É parecido. Mas na 3.0, se você fosse fazer um guerreiro de força 8, o sistema fazia questão de tornar explícito que esse personagem não era viável. E pronto, acabou. Não ia dar certo.
Ah, porque tem menos um de força? Não é só porque tem menos um de força, não. É porque dentro das perícias do guerreiro, o atributo força é utilizado como base e a dificuldade é 10 para a maioria dos testes. E com 8 você já começa com menos um. E se você está com uma perícia treinada, você tinha 4 pontos. Com o modificador, menos um de força, vai para 3. Se você vai jogar qualquer teste de dificuldade mediana, você já tem que tirar um 7. E aí o que acontece? Você não tira o 7, você tira 2 no D20. Você precisa tirar 7 ou mais, você já tem 40% de chance de fracasso. Num teste fácil. Se você fizer um teste médio, é um teste 15 de dificuldade, você precisa tirar tipo 12 no dado. Entendeu? Agora você já tem 40% de chance de sucesso. Se for um teste difícil, dificuldade 20, para você é praticamente impossível. Porque você já tem que tirar 20 no dado praticamente. 17, 18 no dado praticamente. Então, e para outras coisas também. Os talentos também utilizavam valor de atributo. Você tinha que ter destreza 15 para poder pegar uns talentos bons, né? Tinha que ter força também 13 ou mais, ou não sei o que. Então, assim, não existe você fazer um guerreiro de força 10 e constituição 16 no 3.0, 3.5. Na OSR ainda acontece, né? Você ainda pode fazer esse personagem, ele não vai ser um personagem ruim, ele é viável. Mas na maneira cumulativa das coisas, e a gente quando propõe uma mudança acaba que essa cumulatividade toda é levada em consideração, na maneira cumulativa das coisas isso tem de ser ponderado e resolvido. Então quando você diz que seu personagem é um aventureiro do interior que está tentando entrar na masmorra para desarmar as armadilhas e encontrar uns tesouros e ficar rico, você está descrevendo tipo 100% dos personagens de um jogo típico de fantasia medieval. Ele não precisa ser um elfo, um caetir, ele não precisa ser um orim, ele não precisa ser um érata, ele não precisa ser nada disso. Literalmente qualquer personagem quer isso. A maioria não quer apenas isso, mas todos eles querem isso também, né? E muitas vezes isso é o que ele vai ter que resolver para poder ir para adiante. Então esse personagem, o que ele vai ver nas campanhas dele, nas aventuras dele? Ele vai procurar os desafios que ele consegue resolver. Então esse personagem vai ser um personagem que vai gostar de ficar explorando ermo sem... vamos viajar 2 semanas no meio da floresta para poder chegar no templo do não sei quem, lá no não sei aonde. Esse personagem que a gente está aqui falando dele, a viagem da cidade até o templo vai ser um período ruim para ele. Porque é ambiente selvagem, indômito, hostil. Esse sujeito, ainda que seja do interior, de uma fazenda e tudo, é uma pessoa cujos talentos foram desenvolvidos em ambientes mais urbanos e não totalmente nem rurais, não totalmente selvagens, né? Ele é um sujeito que ele lida com porta secreta, com armadilha e tal, então ele lida com mecanismos, lida com coisas construídas por alguém, né? Então ele é uma pessoa que provavelmente, eu não estou dizendo que ele vai ser ruim nisso, mas ele é uma pessoa que não se destaca nessas outras coisas. Então dentro de um grupo, essa função ele não vai exercer. Agora imagina que esse cara conhece, por exemplo, uma pessoa que não lida bem com a civilização, que da civilização só quer as ferramentas mesmo, e olhe lá, que prefere pescar o próprio peixe, que prefere nadar no rio, que gosta de dormir ao relento, contando as estrelas até pegar no sono, sabe? Que reconhece as melhores épocas de caça, que sabe os ciclos naturais, né? Que respeita a época que os peixes estão subindo o rio para poder desovar lá, fazer a reprodução, que respeita o momento da caça dos animais, javali, não sei o que e tudo, porque tem a época da reprodução. Uma pessoa muito mais conectada com o mundo natural que com o mundo civilizado. Aí essa pessoa, perambulando aí pelas florestas, pelos ermos, vamos chamar assim, né, pelas selvas, eu não sei nem se usa a palavra selva mais, tá? Perambulando
pelos sertões, né, ele encontra esse templo amaldiçoado. E os desafios que estão lá dentro são desafios mecânicos, são desafios de construção, né? E esse sujeito não é acostumado com isso. O negócio dele não é ficar subindo escada, descendo escada, alisando parede, não. O negócio dele é enfrentar corredeira, né? Se proteger da tempestade de granizo, antever essas tempestades, proteger e proteger-se dos desafios naturais a partir de recursos naturais mesmo. Essa pessoa é uma pessoa que vai ter ali uma força interna muito grande, tem que ser muito determinado, tem que ser muito decidido, né, de se impor, de certa forma, a sua maneira de ser perante o mundo natural. Então já vai ser uma pessoa com esse atributo de constituição mais destacado. Vai ser uma pessoa que tem uma sabedoria, sim, porque você tem que intuir do ambiente natural o seu aprendizado. E vai ser uma pessoa que talvez tenha ali também força e destreza bem desenvolvidos, né? Só que essa pessoa não sabe lidar com mecanismos. De outra forma, pode ser também uma pessoa que tem os mesmos atributos do ladino. Pode ser destacado em sabedoria, inteligência e carisma. Pode ser também. Pode ser, porque aprendeu a se orientar, a entender os ciclos naturais, né? Aprendeu a se relacionar bem com essas criaturas em volta. As criaturas inteligentes das matas conhecem esse indivíduo, lidam com ele bem. Pode ser um anão, pode ser um halfling, pode ser um humano, pode ser um elfo. Pode ser um orim, pode ser um erata, pode ser um humano, pode ser um caetir. Pode ser um mago, pode ser um sacerdote, pode ser um guerreiro, pode ser um monge, pode ser o que você quiser. Nos sistemas tradicionais seria um ranger, um patrulheiro, né? Ou um druida, né? Não seria um mago. Não parece uma coisa esquisita dizer que um mago é assim? Pois é, mas não tem nada que impede. É só a maneira que a gente pegou de pensar, de colocar atributo na frente da classe de personagem. Porque a classe de personagem, ela não é... Eu vou deixar pra falar de classe de personagem depois. Eu tô falando ainda dessa questão do atributo, né? Os atributos não são definidores nesse sentido. Você pode ter esses indivíduos. Na hora que esse indivíduo do mato conheceu o sujeito lá do interior e entendeu que ele tem essas habilidades, ele pode conversar com ele e falar, ó, eles dois, elas duas, sei lá, eles conversam entre si e decidem, olha, existe esse lugar nas cercanias da floresta, não sei aonde, que tá rolando uma parada lá e parece que tem um problema acontecendo lá dentro, né? Bem vago assim, viu, gente? Parece que tem uma riqueza, sei lá, tem um grupo de bandidos que tá usando lá como esconderijo. Meu Deus, eu tô tão cansado. Tem um grupo de bandidos que tá usando lá como esconderijo. Tem uma grande fera que tá roubando, de novo, né, o dragão com um saco de ouro nas costas, né? Tem um dragão que tá saqueando o ouro e levando lá pra dentro. Tem uma tumba lá que abriu e tem uma coisa saindo e tá contaminando a água, e tem um tesouro também. Enfim, você pode inventa. Um bicho morreu lá dentro e tá acontecendo tal coisa, ou não sei o que, do não sei o que. Enfim, existe um motivo para esse cara do mato, né, ir até, por exemplo, uma cidade, procurar ajuda e se informar de quem tá lá, e de repente ficar sabendo dessa pessoa que chegou recentemente também e que é muito bom em mecanismos, em operar mecanismos, encontrar armadilhas, desvencilhar e etc e tal. Os dois conversam, decidem ir até lá. No caminho de 2 semanas da cidade até a fortaleza, vamos chamar assim, até a construção, até a ermida, sei lá, dá o nome que quiser dar. Nesse caminho, o personagem ex-fazendeiro, ele praticamente é, assim, uma pessoa muito mais exposta a riscos que qualquer outra coisa. Ele depende do coleguinha para poder guiá-lo por aquela região. Então ele vai poder ajudar, vai poder participar e tudo, mas ele provavelmente não vai conseguir fazer nada, porque o foco dele não é aquele. E aí, quando eles chegam lá na fortaleza, na ermida, na construção abandonada, os papéis invertem. Aí os dois vão entrar. O coleguinha, que vive nos sertões, o sertanista, vamos chamar assim, o sertanejo, que não é universitário, né? Ele vai entrar basicamente sendo guiado pelo outro. Por quê? Porque cada um tem as suas funções. E aí, meu filho, pode ser 2 magos, tá?
Pode ser 2 magos entrando na masmorra desse jeito. Um mais afeito à detecção de armadilhas e o outro mais afeito à navegação em ermos. Pode ser 2 guerreiros, pode ser dois aventureiros, ladinos, sei lá, sacerdote, pai e tal. Pode ser dois mago anão. Pode ser 2 mago gnomo. Pode ser 2 mago erata, caetir, orim. Pode ser 2 orc. Pode ser 2 monge orc. Pode ser o que quiser que seja. São 2 personagens, cada um com foco diferente. Ah, Eccleston, se todo mundo faz tudo, o que de fato separa um guerreiro de um mago? O que de fato separa um sacerdote de um ladino? Muito simples, meus queridos. O que separa uma classe de personagem de outra são fundamentalmente 2 pilares. Primeiro, a sua imaginação, porque foi você quem escolheu qual personagem você está interpretando. Então, se você está dizendo que está interpretando um mago, então você está interpretando um mago. E segundo, o modo de fazer o que está sendo feito. Existem várias maneiras de se fazer as mesmas coisas. Então, enquanto a abordagem de um é uma, a abordagem de outro é outra. Então, por exemplo, no combate, quem tem o treinamento mais direcionado para o combate? Os guerreiros. Na magia, quem tem o treinamento mais direcionado para as magias? Os conjuradores. Isso quer dizer que mago e sacerdote não combatem? Não, nada disso. Eles combatem a maneira deles, que não é, obviamente, tão eficiente quanto a maneira dos guerreiros, porque os guerreiros é que guerreiam, né? Aí, se você parar para pensar, você nunca pensou de fato o que um mago faz no combate. Mas você tem uma ideia vaga de que é alguma coisa não tão eficiente assim, com uma arma não tão mortífera assim. Mas você nunca se preocupou com isso, né? Pois é, mas é isso aí. Foi o que ele sempre fez. Improvisar. Então, um mago que está procurando armadilha e, vamos dizer assim, tem um talento para isso, tem uma facilidade para isso, ele está simplesmente fazendo uma coisa que você, a bem dizer, nunca viu um mago fazer, mas simplesmente porque o sistema não deixa. Porque um mago também combatendo é uma parada meio insólita, né? Já imaginou? Ele tá lá com aquele manto dele e o chapéu pontudo na cabeça e brandando o cajado para lá e para cá. Daí a pouco alguém dá um tiro com a flecha, dispara uma flecha, acerta o chapéu do mago e aí, tira o chapéu da cabeça do mago. De repente o mago tá lá sem chapéu, de sandália, né, com o manto dele, com o cajado na mão. Parece um velho com a camisola. Você já parou pra pensar nisso? Que parece um velho com a camisola? Segurando um cajado para apoiar no chão? Você nunca pensou nisso. Sabe por que você nunca pensou nisso? Porque não te importa, na verdade. Porque a mecânica tá resolvendo, né? E agora que eu plantei essa ideia na sua cabeça, para você ver como que a gente não volta atrás naquilo que a gente aprende, você nunca mais vai olhar para a imagem de um mago sem o chapéu e não pensar que é um cara de camisola. Porque meio que entendeu? Então, assim, quando os personagens são construídos, os jogadores atribuem a eles os seus predicados, atribuem a eles as suas características. O sistema não vai fazer isso por você. O sistema vai te orientar, vai te apresentar as opções, mas quem colhe as opções, quem estabelece as opções, é o jogador, é você criando seu personagem. Tá certo? Muito obrigado, valeu demais. Já passamos aqui quase 50 minutos. Eu agradeço muito a todo mundo pela atenção. E dá o like, compartilha, curte, assina aí o canal. Me ajuda demais com tudo. Um ótimo domingo de Páscoa para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Bom começo de semana. Ótimo dia para quem está vendo aí no dia do lançamento. Ótimo domingo. E ótima semana para todo mundo.